O Senhor dos Anéis, Parte 1, A Irmandade do Anel. CD 18. A Ponte de Khazad-dûm. O grupo do Anel permaneceu silencioso ao lado do túmulo de Balin. Frodo pensou em Bilbo e na sua longa amizade com o anão, assim como na visita de Balin ao Shire havia muito tempo. Ali, naquela sala poeirenta no coração das montanhas, isso parecia ter acontecido há 1000 anos e do outro lado do mundo. Mexeram-se, por fim, e levantaram a cabeça e começaram a procurar qualquer coisa que lhes desse alguma ideia quanto ao que acontecera a Balin, ou revelasse o que era feito da sua gente. Havia outra porta mais pequena do outro lado do aposento, debaixo do ventilador. Viram então que junto de ambas as portas estavam espalhados muitos ossos, e entre eles espadas partidas, cabeças de machados e escudos e capacetes fendidos. Algumas das espadas eram curvas, cimitarras, orques, de lâmina escurecida. Havia muitos vãos abertos na rocha das paredes e neles viam-se grandes baús de madeira cintados de ferro. Tinham sido todos arrombados e saqueados, mas ao lado da tampa espatifada de um deles encontravam-se os restos de um livro. Fora retalhado, apunhalado e parcialmente queimado, e estava tão sujo de preto e com outras marcas escuras como de sangue antigo que pouco se conseguia ler. Gandalf apanhou-o com todo o cuidado, mas as folhas estalaram e soltaram quando o depositou em cima da laje. Consultou-o durante algum tempo em silêncio. Frodo e Gimli, de pé a seu lado, repararam à medida que ele virava desajeitadamente as folhas que fora escrito por diversas pessoas, em runas tanto de Moria como de Daio, e aqui e ali em letra élfica. Por fim, Gandalf levantou a cabeça e disse: "Parece ser um registro da sorte da gente de Balin. Suponho que começou com a sua chegada ao Vale do Regato Sombrio, quase há 30 anos. As páginas parecem ter números referentes aos anos posteriores à sua chegada. A primeira página está marcada 1-3, o que significa que faltam pelo menos 2 do princípio. Escutem. Expulsamos orques da porta grande e da casa. A palavra seguinte está borrada e queimada, e eu penso que talvez seja da guarda. Matamos muitos no luminoso, suponho. Sol do vale, Flói foi morto por uma seta, ele abateu o grande. Depois há uma mancha e continua. Flói debaixo de relva, perto do lago do espelho. Não consigo ler a linha ou 2 seguintes. Depois, escolhemos o 21º salão do lado norte para nele vivermos. Não consigo ler o quê? Menciona um ventilador. A seguir, Balin instalou-se na Câmara de Mazarbul. A Câmara dos Registros, disse Gimli. Suponho que é onde agora estamos. Bem, não consigo ler mais nada numa grande extensão, confessou Gandalf. A não ser ouro e machado de Durin, e não sei que elmo. Depois, Balin é agora senhor de Moria. Isto parece encerrar um capítulo. Depois de algumas estrelas, a letra é outra e consigo ler a frase "Encontramos prata verdadeira". E mais adiante as palavras "bem forjada". Mais qualquer coisa. Já sei, é Mithril. Nas últimas 2 linhas lê-se "Oin procurar os arsenais superiores da 3ª profundidade, não sei o que, para ocidente, uma mancha, para a porta de Hollin". Gandalf fez uma pausa e pôs algumas folhas de lado. Há diversas páginas do mesmo gênero, escritas apressadamente e muito danificadas, explicou. Mas pouco posso decifrar com esta luz. A seguir devem faltar diversas páginas, pois começam com a numeração 5, o 5º ano da colônia, suponho. Deixe-me ver.
Não, estão muito cortadas e sujas, não consigo ler. Talvez tenhamos mais sorte à luz do sol. Está aqui qualquer coisa. Uma letra grande e ousada na escrita élfica. Deve ser a letra de Ori, disse Gimli a espreitar por cima do braço do feiticeiro. Ele escrevia bem e depressa e usava muitas vezes a escrita élfica. Infelizmente, tinha más notícias a registrar numa letra bonita, comentou Gandalf. A primeira palavra que se lê claramente é mágoa, mas o resto da linha é indecifrável, só se percebe que termina em tem. Sim, deve ser ontem, 10 de novembro, Balin, senhor de Moria, caiu no Vale do Regato Sombrio. Foi sozinho ver o Lago do Espelho. Um orque alvejou-o de trás de uma pedra. Abatemos o orque, mas muitos mais, de leste, pelo filão de prata acima. O resto da página está tão manchado que não consigo perceber quase nada, a não ser o que me parece trancamos as portas e depois podemos defendê-las longamente, se... e a seguir, talvez, horrível e sofrer. Pobre Balin parece ter conservado o título que escolheu menos de 5 anos. Gostaria de saber o que aconteceu depois, mas não há tempo para decifrar as últimas páginas. Cá está a última de todas. Fez uma pausa e suspirou. É leitura triste, murmurou. Parece-me que o fim deles foi cruel. Escutem. Não podemos sair. Não podemos sair. Eles tomaram a ponte e o segundo salão. Frar, Loni e Nali caíram aí. Seguem-se 4 linhas manchadas, de modo que só consigo ler partiu há 5 dias. As últimas linhas dizem: o lado chega à muralha na porta ocidental. O vigia da água apanhou Oin. Não podemos sair. O fim aproxima-se. E depois, tambores, tambores nas profundezas. Não compreendo o que isto significa. A última coisa está escrita num rabisco em letras élficas. Eles vêm aí. Não há mais nada. Gandalf calou-se e ficou pensativo e silencioso. Um terror súbito e um horror pelo aposento onde se encontravam apoderaram-se do grupo. Não podemos sair, murmurou Gimli. Foi uma sorte para nós o lago ter baixado um bocado e o vigia estar a dormir do lado sul. Gandalf levantou a cabeça e olhou em redor. Parece que eles se defenderam pela derradeira vez junto de ambas as portas, mas nessa altura já não restavam muitos. Assim acabou a tentativa de retomar Moria. Foi um gesto valente, mas idiota. Ainda não chegou o momento. Agora acho que temos de nos despedir de Balin, filho de Fundin. Ele tem de permanecer aqui, nos salões dos seus antepassados. Levaremos este livro, o livro de Mazarbul, e mais tarde estudá-lo-emos com mais atenção. Deve ficar com ele, Gimli, e levá-lo a Dain, se tiver essa sorte. Há de interessá-lo, embora lhe cause profundo desgosto também. E agora vamos, amanhã está a passar. Que caminho seguiremos? Perguntou Boromir. Voltamos para o salão, respondeu-lhe Gandalf. Mas a nossa visita a esta sala não foi em vão. Agora sei onde estamos. Esta deve ser, como Gimli disse, a Câmara de Mazarbul. E o salão deve ser o 21º do lado norte. Consequentemente, devemos partir pelo arco oriental do salão, direitos a sul e para baixo. O 21º salão fica, creio, no 7º andar, ou seja, 6 acima do nível das portas. Vamos, voltemos ao salão. Mal Gandalf acabara de falar, ouviu-se um barulho muito grande, um bum, ribombante que parecia vir muito de baixo e fazer tremer as pedras aos pés deles. Correram para a porta alarmados, dum, dum, ribombou de novo, como se mãos enormes estivessem a transformar as próprias cavernas de Moria num imenso tambor. Depois soou um toque, uma grande trompa tocou no salão e mais longe ouviram-se outras responder, de mistura com gritos ásperos. Ouviu-se igualmente o som de muitos passos apressados.
Eles vêm aí, gritou Legolas. Não podemos sair, disse Gimli. Encurralados, gritou Gandalf. Por que me demorei? Aqui estamos agora, apanhados, exatamente como eles, antes. Mas eu não estava aqui, então veremos o que... Dum, dum, repetiu o tambor e as paredes tremeram. Empurrem as portas e travem-nas, ordenou Aragorn, e conservem as mochilas às costas enquanto puderem. Talvez ainda tenhamos uma possibilidade de abrir caminho e sair. Não, discordou Gandalf. Não devemos fechar-nos aqui dentro. Mantenham a porta leste encostada. Iremos por lá, se tivermos uma oportunidade disso. Soou outro áspero toque de trompa, a que se seguiram gritos agudos. Ouviam-se passos descer o corredor. Ouviu-se um tinido e um tropel, e os membros do grupo desembainharam as espadas. Glamdring emitiu uma luz pálida e os gumes de ferrão brilharam. Boromir encostou o ombro à porta ocidental. Espere um momento. Não a feche ainda, gritou Gandalf ao mesmo tempo que saltava para o lado de Boromir e se endireitava em toda a sua estatura. Quem vem perturbar o repouso de Balin, senhor de Moria? Perguntou, em voz forte e alta. Ouviu-se um gargalhar gutural, como o cair de pedras soltas num buraco. No meio do clamor, ergueu-se uma voz profunda, numa ordem. Dum, bum, dum, continuaram os tambores nas profundezas. Com um movimento rápido, Gandalf colocou-se na abertura da porta e estendeu o bastão para a frente. Um clarão ofuscante iluminou a câmara e o corredor exterior. O feiticeiro olhou para fora um instante e as setas assobiaram no corredor quando ele saltou para trás. São orques, muitos, informou. E alguns grandes e cruéis, urks negros de Mordor. De momento não avançam, mas está lá mais qualquer coisa, um grande troll das cavernas, suponho, ou até mais do que um. Não há esperança de fuga por aquele lado. A esperança de espécie nenhuma se vierem também por aquela porta, lembrou Boromir. Ainda não se ouve nada lá fora, deste lado, disse Aragorn, que estava parado junto da porta oriental a escutar. O caminho deste lado segue à direita por uma escada abaixo. É evidente que não leva de novo ao salão. Mas não valerá de nada fugirmos às cegas por aqui, com eles a perseguirem-nos de perto. Não podemos bloquear a porta. A chave desapareceu e a fechadura está partida. Além de que, a porta abre para dentro. Primeiro temos de fazer qualquer coisa que demore o inimigo. Vamos fazê-los temer a câmara de Mazarbul, exclamou duramente a experimentar o fio da sua espada, Andúrio. Ouviram-se passos pesados no corredor. Boromir atirou-se à porta e empurrou. Depois travou-a com lâminas de espadas partidas e fragmentos de madeira. O grupo recuou para o outro lado da câmara, mas a oportunidade de fugir ainda não chegara. Ouviu-se uma pancada que fez estremecer a porta, a qual começou a abrir-se devagar, a gemer e a empurrar as cunhas para trás. Um enorme traço e um ombro de pele escura com escamas esverdeadas introduziram-se pela fresta crescente. Depois entrou à força um grande pé chato e sem dedos. O silêncio era total no exterior. Boromir saltou para a frente e atacou o braço com toda a sua força. Mas a espada vibrou, deslizou e caiu-lhe da mão trêmula. A lâmina ficou com bocas. De súbito, e para sua própria surpresa, Frodo sentiu uma cólera ardente abrasar-lhe o coração. Pelo Shire! Gritou, e saltando para o lado de Boromir, baixou-se e cravou o ferrão no hediondo pé. Soou um berro e o pé recuou bruscamente, quase arrancando o ferrão do braço de Frodo. Da lâmina caíram pingos negros que fumegaram no chão.
Boromir atirou-se à porta e fechou-a de novo. Um para o Shire, gritou Aragorn. A picada do hobbit é funda, tem uma boa lâmina. Frodo, filho de Drogo. Ouviu-se um intrépido na porta, seguido por outros, sucessivos. Arietes e martelos atacavam-na. Por fim, rachou-se, recuou e a abertura ficou mais larga, subitamente. Entraram setas a assobiar, mas bateram na parede norte e caíram inofensivas para o chão. Ouviu-se um toque de trompa, um arrastar de pés, e saltaram orques para a câmara, um após outro. O grupo não pôde contá-los. A refrega foi violenta, mas os orques ficaram apavorados com a violência da defesa. Legolas atingiu 2 na garganta com as suas setas. Gimli cortou, com uma machadada, as pernas de outro que saltara para cima do túmulo de Balin. Boromir e Aragorn abateram muitos. Quando o 13º caiu, os restantes fugiram a gritar esganiçadamente. Os defensores estavam incólumes, exceto Sam, que tinha um arranhão ao longo da cabeça e se salvara com uma esquivada rápida, mas matara o seu orc, no qual cravara, num ímpeto, a sua lâmina das antas. Ardia-lhe nos olhos castanhos um fogo que teria feito recuar Ted amarelento, se o pudesse ver. É agora o momento, gritou Gandalf. Vamos, antes que o Troll volte. Mas, precisamente quando retiravam e antes que Pippin e Merry tivessem chegado à escada, um enorme capitão orc, quase da altura de um homem e vestindo cota de malha preta dos pés à cabeça, saltou para dentro da sala. Os seus subordinados amontoaram-se à entrada da porta atrás dele. Tinha rosto largo, achatado e escuro, olhos como carvões e língua vermelha, e empunhava uma grande lança. Com um empurrão do enorme escudo de couro, desviou a espada de Boromir e atirou-o para trás e para o chão. Esquivando-se ao golpe de Aragorn com a velocidade de uma serpente a atacar, avançou para o grupo e apontou a lança direita a Frodo. O golpe apanhou do lado direito e Frodo foi arremessado contra a parede, espetado. Sam soltou um grito, desferiu um golpe no cabo da lança e partiu. Quando o orc largava o coto e empunhava a cimitarra, Andúril abateu-se-lhe no capacete. Brilhou um clarão, como uma labareda, e o capacete abriu-se. O orc caiu de cabeça rachada. Os outros fugiram, aos uivos, quando Boromir e Aragorn saltaram para eles. Dum, dum, continuavam os tambores no fundo. O grande fragor ribombou de novo. Agora, gritou Gandalf, é a última oportunidade. Vamos, corram. Aragorn levantou Frodo, que estava caído junto da parede, e dirigiu-se para a escada, a empurrar Merry e Pippin à sua frente. Os outros seguiram-nos, mas Gimli teve de ser arrastado por Legolas. Apesar do perigo, o anão parara junto do túmulo de Balin, de cabeça baixa. Boromir puxou a porta oriental a ranger nos gonzos. Tinha grandes anéis de ferro, de ambos os lados, mas não se podia fechar. Estou bem, disse Frodo ofegante. Posso andar. Ponha-me no chão. Aragorn quase o deixou cair, tão espantado ficou. Pensei que estivesse morto, exclamou. Ainda não, comentou Gandalf. Mas não há tempo para nos espantarmos. Vá, todos pela escada abaixo. Esperem uns minutos por mim, lá embaixo. Mas se eu me demorar, prossigam. Vão depressa e escolham caminhos que sigam para a direita e para baixo. Não podemos deixá-lo a tomar conta da porta sozinho, protestou Aragorn. Façam o que eu disse, ordenou Gandalf veementemente. As espadas não servem para mais nada aqui. Vão. Não havia ventiladores a iluminar a passagem, que estava completamente às escuras. Desceram a tatear um comprido lanço de escada e depois olharam para trás, mas não conseguiram ver nada, a não ser, lá muito em cima, o brilho fraco do bastão do feiticeiro que parecia continuar de guarda à porta fechada.
Frodo, a respirar pesadamente, apoiou-se em Sam, que o envolveu nos braços. Ficaram parados a olhar pela escada escura acima. Frodo julgou ouvir a voz distante de Gandalf a murmurar palavras que desciam o telhado inclinado como ecos de suspiros. Mas não conseguiu perceber o que dizia. As paredes pareciam tremer e, de vez em quando, os toques de tambor soavam e repercutiam-se. Dum, dum. De súbito, no cimo da escada, brilhou um jorro de luz branca. Seguiu-se um fragor surdo e como que uma queda pesada. Os tambores tocaram desenfreadamente. Dum, bum, dum, bum. E depois pararam. Gandalf veio de escantilhão pela escada abaixo e caiu no meio do grupo. Pronto, acabou-se, anunciou o feiticeiro enquanto se levantava. Fiz tudo quanto pude, mas encontrei adversário à minha altura e quase fui destruído. Não fiquem aqui parados. Sigam. Terão de se arranjar sem luz durante um bocado. Fiquei muito abalado. Sigam. Sigam. Onde está você, Gimli? Venha à frente comigo. Os outros sigam-nos de perto, todos. Seguiram-no aos tropeções, a perguntar a si mesmos o que teria acontecido. Dum, dum. Recomeçaram os tambores. Agora pareciam abafados e muito distantes, mas continuavam a segui-los. Não se ouviam quaisquer outros sons de perseguição, nem passos, nem qualquer voz. Gandalf não virou nem à esquerda nem à direita, pois o corredor parecia seguir na direção que desejava. De quando em quando havia que descer um lanço de escada 50 degraus ou mais para um nível inferior. De momento, esse era o principal perigo que corriam, pois as escuras só davam pela escada quando a alcançavam e sentiam o vácuo debaixo dos pés. Gandalf tateava o chão com o bastão, como um cego. Ao fim de uma hora tinham percorrido cerca de 1,5 km ou um pouco mais, e descido muitos lanços de escada. Continuavam a não ouvir qualquer som de perseguição. Começavam quase a ter esperança de que escapariam. Gandalf parou, no fundo da 7ª escada. Está a ficar quente, exclamou, ofegante. Agora devemos estar, pelo menos, ao nível das portas. Creio que em breve teremos de começar a procurar uma viragem para a esquerda, a fim de seguirmos para leste. Espero que não seja longe. Estou muito cansado. Tenho de descansar aqui um bocado, nem que venham atrás de nós todos os orques jamais nascidos. Gimli agarrou-lhe num braço e ajudou-o a sentar-se no degrau. — Que aconteceu lá em cima, na porta? Perguntou-lhe. — Encontrou o tocador dos tambores? — Não sei, respondeu o feiticeiro. Mas, de repente, vi-me diante de qualquer coisa que nunca encontrara antes. Não consegui lembrar-me de mais nada que não fosse tentar dizer um encantamento que fechasse a porta. Sei muitos, mas para fazer coisas desse gênero bem feitas é preciso tempo, e, mesmo assim, a porta pode ser aberta pela força. Enquanto ali estava parado, ouvia vozes de orques do outro lado e pensava que arrombariam a porta de um momento para o outro. Não compreendia o que diziam, pois parecia estarem a falar na sua hedionda língua. A única palavra que captei foi gush, que significa fogo. Então entrou qualquer coisa na câmara. Sentiu-o através da porta, e os próprios orques tiveram medo e ficaram silenciosos. Agarrei o anel de ferro da porta e, então, ele apercebeu-se da minha presença e do meu encantamento. Não faço ideia do que era, mas nunca senti tamanho desafio. O contra-encantamento foi terrível e quase me destruiu. Por instantes a porta furtou-se ao meu domínio e começou a abrir-se. Tive de proferir uma ordem, mas isso exigiu uma grande tensão e a porta fez-se em pedaços. Algo escuro como uma nuvem bloqueava toda a luz do interior e eu fui empurrado para trás, pela escada abaixo. Toda a parede cedeu e creio que também o teto da câmara. Receio que Balin tenha ficado soterrado muito fundo.
E qualquer coisa mais com ele, talvez? Não sei, mas pelo menos a passagem atrás de nós ficou completamente bloqueada. Ah, nunca me senti tão esgotado. Mas está a passar. E tu, Frodo? Não tive tempo de te dizer, mas nunca senti tão grande satisfação como quando te ouvi falar. Receava que Aragorn transportasse um hobbit valente, mas morto. E eu, redarguiu Frodo, eu estou vivo e intacto, creio. Sinto-me magoado e tenho dores, mas não é nada de grave. Só posso dizer que os hobbits são feitos de um material tão duro que nunca encontrei outro igual, confessou Aragorn. Se tenho sabido, tinha falado mais docemente na estalagem de Bree. Aquela lançada teria traspassado um javali como um espeto. Bem, apraz-me afirmar que a mim não me traspassou, embora tenha a sensação de ter sido apanhado entre um martelo e uma bigorna. Respondeu Frodo e calou-se, custava-lhe a respirar. Sais ao Bilbo, declarou Gandalf. Há mais em ti do que os olhos veem, como eu já disse há muito tempo. Frodo ficou a pensar se a observação quereria dizer mais do que parecia. Reataram a caminhada. Pouco depois Gimli falou. Tinha olhos penetrantes no escuro. Creio que há uma luz em frente, mas não é a luz do dia. É vermelha. Que poderá ser? Gush, murmurou Gandalf. Seria isso que eles estavam a dizer? Que os níveis inferiores estavam a arder? De qualquer modo, a nossa única alternativa é seguir para a frente. Em breve a luz tornou-se inconfundível e pôde ser vista por todos. Tremeluzia e brilhava nas paredes pelo corredor fora, à frente deles. Agora pelo menos viam o caminho. Em frente descia abruptamente e um pouco mais adiante erguia-se um arco baixo, pelo qual entrava a luz crescente. O ar tornou-se muito quente. Quando chegaram ao arco, Gandalf entrou e fez-lhes sinal para esperarem. Parou, logo após a entrada, e viram-lhe o rosto iluminado por um clarão vermelho. Recuou imediatamente muito depressa. Há aqui qualquer nova partida, sem dúvida engendrada para nos dar as boas-vindas, observou. Mas agora sei onde estamos. Chegamos à primeira profundidade, o nível imediatamente abaixo das portas. Este é o segundo salão da antiga Mória, e as portas ficam perto a seguir à extremidade oriental, à esquerda, a uns 400 metros. Atravessa-se a ponte, sobe-se uma escada larga, segue-se por uma estrada larga, atravessa-se o primeiro salão e sai-se. Mas venham ver. Espreitaram e viram à sua frente outro salão cavernoso, mais alto e muito mais comprido do que aquele onde tinham dormido. Encontravam-se perto da sua extremidade oriental. Prolongava-se para o ocidente, mergulhado em trevas. No meio havia uma fila dupla de colunas altas, esculpidas como copas de grandes árvores, cujos ramos sustentavam o teto, com ornatos bifurcados de pedra. Os troncos eram lisos e pretos, mas espelhava-se-lhes aos lados uma incandescência vermelha escura. No chão, junto à base de duas das enormes colunas, abrira-se uma grande fenda. Dela saía uma luz vermelho viva, e de vez em quando chamas lambiam as bordas da abertura e enroscavam-se na base das colunas. Fiapos de fumo escuro pairavam no ar quente. Se tivéssemos vindo pelo caminho principal que desce das salas superiores, teríamos ficado encurralados aqui, disse Gandalf. Esperamos que o fogo esteja agora entre nós e os nossos perseguidores. Venham, não há tempo a perder. Enquanto ele falava, ouviram de novo o ameaçador toque de tambor, dum, dum, dum. Do outro lado das sombras do extremo ocidental do salão, chegaram gritos e toques de trompa, dum, dum. As colunas pareciam vibrar e as chamas estremecer. Vamos à última corrida, incitou Gandalf. Se o sol brilha lá fora, talvez ainda nos salvemos. Sigam-me. Virou à esquerda e correu velozmente pelo chão liso do salão. A distância era maior do que parecera. Enquanto corriam, ouviram o ruído e o eco de muitos pés que corriam também atrás deles. Nisto,
Soou um grito agudo. Tinham-nos visto. Ouviu-se um tinido e um entrechoque de aço. Uma seta assobiou por cima da cabeça de Frodo. Boromir riu-se. Eles não esperavam por esta, disse. O fogo cortou-lhes o caminho. Estamos do lado contrário ao que contavam. Olhem para a frente com atenção, recomendou Gandalf. A ponte fica perto e é perigosa e estreita. De súbito, Frodo viu à sua frente um abismo negro. Ao fundo do salão, o chão desaparecia e descia a pique para uma profundidade desconhecida. Só era possível chegar à porta daquele lado através de uma estreita ponte de pedra, sem parapeito nem guarda, a qual abarcava o abismo num lanço arqueado de 15 metros. Tratava-se de um antigo dispositivo de defesa dos anões contra qualquer inimigo que porventura tomasse o primeiro salão e os corredores exteriores. Só a podiam atravessar em fila indiana. Gandalf parou junto dela e os outros reuniram-se atrás dele. Vá à frente, Gimli, ordenou. Depois Pippin e Merry, sempre à direita e depois subam a escada a seguir a porta. Caíram setas entre eles. Uma embateu em Frodo e ressaltou para trás. Outra acertou no chapéu de Gandalf e ficou lá espetada como uma pluma preta. Frodo olhou para trás. Viu do outro lado do fogo um magote de vultos negros. Pareciam centenas de orcs. Brandiam lanças e cimitarras, a que a luz das chamas dava um brilho vermelho, como sangue. Dum, dum, ribombavam os tambores, cada vez mais alto. Dum, dum. Legolas virou-se e colocou uma seta na corda, embora a distância fosse muito grande para o seu pequeno arco. Esticou, mas a mão pendeu-lhe e a seta escorregou para o chão. Deu um grito de pavor e medo. Apareceram 2 grandes trolls com enormes lajes que atiraram para o chão, a fim de servirem de passadiço por cima do fogo. Mas não tinham sido os trolls que haviam apavorado o elfo. As fileiras de orques tinham se aberto e eles haviam se encolhido e afastado, como se também tivessem medo. Aproximava-se qualquer coisa por trás deles. O que era, não se via. Parecia uma grande sombra no meio da qual havia um vulto escuro, talvez de forma humana, mas maior, e dir-se-ia a ver nela e avançar à sua frente uma força e um terror inomináveis. Aproximou-se da beira do fogo e a luz esvaiu-se, como se uma nuvem a ocultasse. Depois, com um impulso, saltou por cima da fenda. As chamas irromperam, altas, como que a saudá-la, e enroscaram-se nela, enquanto o ar se enchia de fumo negro. A sua juba ondulante incendiou-se e brilhou, esvoaçante, atrás do vulto. Na mão direita empunhava uma espada que parecia uma acutilante língua de fogo. Na esquerda segurava um chicote de muitas pontas. Ai, ai, gemeu Legolas, um Balrog. Vem aí um Balrog. Gimli olhou de olhos arregalados. A maldição de Durin, exclamou, e deixando cair o machado, cobriu o rosto com as mãos. Um Balrog, murmurou Gandalf. Agora compreendo. Cambaleou e apoiou-se pesadamente ao bastão. Que sorte cruel! E eu que já estou cansado. O vulto escuro a escorrer fogo correu para eles. Os orques gritaram e começaram a atravessar os passadiços de pedra. Então Boromir ergueu o corno e soprou. O desafio vibrou e ecoou alto e forte, como o grito de muitas gargantas sob o teto cavernoso. Por momentos, os orques encolheram-se e a sombra incandescente parou. Depois os ecos morreram tão bruscamente como uma chama soprada por um vento sinistro, e o inimigo avançou de novo. Passem a ponte, gritou Gandalf, chamando a si todas as forças. Fujam, depressa!
Este inimigo é superior a qualquer de vocês. Tenho de ser eu a defender a estreita passagem. Fujam. Aragorn e Boromir não obedeceram à ordem e continuaram onde estavam, lado a lado, atrás de Gandalf, do lado oposto da ponte. Os outros pararam sob o vão da porta do fundo do salão e voltaram-se, incapazes de deixar o seu guia enfrentar o inimigo sozinho. O Balrog chegou à ponte. Gandalf estava parado no meio do lanço de pedra, apoiado no bastão que a mão esquerda segurava, mas na direita brilhava-lhe Glamdring, fria e branca. O inimigo parou de novo, de frente para ele, e a sombra que o envolvia estendeu-se como duas imensas asas. Ergueu o chicote, cujas pontas silvaram e estalaram. Saía-lhe fogo das narinas, mas Gandalf manteve-se firme. Não podes passar, disse. Os orques estacaram e fez-se um silêncio de morte. Sou um servo do fogo secreto, manipulador da chama de Anor. Não podes passar. O fogo negro não te valerá, chama de Udum. Volta para a sombra. Não podes passar. O Balrog não respondeu. O fogo que havia nele pareceu esmorecer, mas o negrume aumentou. Avançou devagar para a ponte e, de súbito, ergueu-se muito alto e abriu as asas de parede a parede. Mas, mesmo assim, Gandalf continuava a ver-se, a brilhar na escuridão. Parecia pequeno e completamente só, cinzento e dobrado como uma árvore mirrada ante o desencadear de uma tempestade. Da sombra irrompeu, flamejante, uma espada vermelha. Glamdring cintilou, branca, em resposta. Ouviu-se um choque ressoante e viu-se uma língua de fogo branco. O Balrog recuou e a sua espada voou em fragmentos fundidos. O feiticeiro cambaleou na ponte, recuou um passo e imobilizou-se de novo. Não podes passar, gritou. O Balrog saltou novamente para a ponte e o seu chicote girou e silvou. Ele não pode resistir sozinho. Gritou de súbito Aragorn e retrocedeu, pela ponte fora, a gritar. Elendil, estou consigo, Gandalf. Gondor, gritou Boromir e foi atrás de Aragorn. Nesse momento, Gandalf levantou o bastão e, a gritar com força, bateu na ponte à sua frente. O bastão partiu-se e caiu-lhe da mão, ao mesmo tempo que irrompia um ofuscante lençol de chamas. A ponte estalou. Partiu-se mesmo aos pés do Balrog e a pedra sobre a qual ele se encontrava caiu estrepitosamente no abismo, enquanto o restante permanecia a estremecer como uma língua de rocha projetada no vazio. Com um grito terrível, o Balrog caiu para a frente e a sua sombra mergulhou e desapareceu. Mas, enquanto caía, brandiu o chicote e as pontas enrolaram-se nos joelhos do feiticeiro e arrastaram-no para a beira do abismo. Gandalf cambaleou e caiu. Agarrou-se inutilmente à pedra e escorregou para o fundo. Fujam, idiotas! Gritou e desapareceu. Os fogos apagaram-se e fez-se escuridão total. O grupo ficou imóvel, petrificado de horror, a olhar fixamente para o buraco. No momento em que Aragorn e Boromir regressavam a correr, o resto da ponte estalou e caiu também. Aragorn arrancou-o ao torpor com um grito. Venham, eu conduzi-los-ei agora. Temos de obedecer à sua última ordem. Sigam-me. Subiram desordenadamente, aos tropeções, a grande escada que ficava diante da porta, com Aragorn à frente e Boromir na retaguarda. Ao cimo havia um corredor largo, cheio de ecos, pelo qual desataram a correr. Frodo ouviu Sam chorar a seu lado e verificou que ele próprio também chorava enquanto corria. Dum, 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 batiam os tambores, agora lenta e tristemente atrás deles. Dum.
Continuaram a correr. A luz aumentou diante deles, com grandes raios luminosos a coarem-se pelo teto. Correram ainda mais depressa. Entraram num salão vivamente iluminado pela luz do dia, que entrava pelas altas janelas do lado oriental. Atravessaram-no velozmente, transpuseram as suas enormes portas partidas e, de súbito, viram à sua frente as grandes portas abertas, um arco de luz ofuscante. Havia uma guarda de orcs acocorada nas sombras, atrás das altas ombreiras que se erguiam de ambos os lados, mas as portas propriamente ditas estavam destroçadas e derrubadas. Aragorn tirou ao chão violentamente o capitão que se atravessou no seu caminho, e os restantes guardas fugiram, apavorados com a sua cólera. O grupo passou por eles a correr, sem lhes ligar importância. Do lado de fora das portas continuaram a correr e depois desceram, aos saltos, os enormes degraus gastos pelo tempo, o limiar de Moria. Finalmente, depois de perdida toda a esperança, encontravam-se debaixo do céu e sentiam o vento no rosto. Só pararam quando estavam fora do alcance dos arcos das muralhas. O vale do regato sombrio estendia-se à sua volta, sob a sombra das montanhas nebulosas, mas a leste a terra apresentava-se banhada de luz dourada. Passava apenas 1 hora do meio-dia. O sol brilhava e as nuvens estavam altas e brancas. Olharam para trás. O vão das portas escancarava-se, escuro, à sombra da montanha. O som dos tambores continuava a ouvir-se, mas tênue e longínquo, debaixo da terra. Dum! Do interior saía fumo negro, pouco denso. Não se via mais nada. O vale em redor estava deserto. Dum! A dor apoderou-se finalmente deles por completo, e choraram durante muito tempo, uns de pé e silenciosos, e outros deitados no chão. Dum! Dum! O bater dos tambores era